Jeremy Powell cortou juros novamente, mesmo com a inflação nos Estados Unidos voltando a subir. O desemprego continua piorando. E agora o Fed deu outro passo importante. Anunciou a primeira pausa no aperto quantitativo. Ou seja, o Banco Central parou de reduzir o balanço e isso pode ser um prenúncio de um novo ciclo de estímulos à frente. O corte de juros de 0,25% foi dentro do esperado, nada de novo aqui, né? Porque eu sempre digo que o Powell entrega exatamente aquilo que o mercado quer. O Fed ele nunca é imprevisível, né? O mercado ele chega a um consenso e quando o mercado tem dificuldade de chegar num consenso, ele dá uma deixa, né? Ele deixa vazar alguma informação para que a notícia se espalhe antes e o mercado não seja pego de surpresa, né? É isso que a gente costuma haver aí nesses movimentos. O Powell, então, deixou o corte de dezembro em aberto, o corte de juros em dezembro, porque ele alegou que agora, com a paralisação, os Estados Unidos estão sem acesso aos indicadores econômicos, né? Isso dificulta a visualização aí do mercado de trabalho, de como estão as coisas, e mostrou preocupação com a inflação, né? Ele tem essa visão de que a inflação ela continua longe da meta, né? Chegando aí acima de 3%, quando a meta do Fed é 2%. Já disse aqui que a inflação ela é muito maior do que esses 3% divulgados, e mesmo com esse cenário de inflação sinalizando, caminhando na direção errada, mesmo com o cenário de um ouro que continua subindo, chegando a $4.000, como eu venho alertando aqui todas as semanas, o Fed continua cortando juros e estimulando a economia. Ele só não foi mais dovish nessa reunião porque realmente ele mostrou ali que essa possibilidade de uma pausa em dezembro, né, que o mercado não considerou tão bem assim, e os ativos passam a recuar. Eu alertei sobre essa possibilidade de recuo de mercado após a divulgação do Fed e após a trégua entre Trump e Xi Jinping, né, essa da guerra comercial. Era muito possível que a gente veria aí um topo provisório desse mercado que continua renovando novos recordes. A gente continua vendo o Nasdaq aí, que emendou uma sequência de vários dias de altas consecutivas, o S&P 500, o Dow Jones, subindo, antecipando esse corte de juros, né, que já estava aí sendo considerado pelo mercado, esse corte de juros que veio agora em outubro, mas o mercado talvez não esperasse essa posição do Fed para o mês de dezembro. E agora começa a haver uma correção desse movimento. Vamos ver se o Fed vai conseguir mesmo manter essa postura mais reticente quanto à possibilidade de cortar juros se a gente começar a ver a partir de aqui um forte recuo nos mercados. Os principais índices americanos, se eles começarem a cair agora, forte no mês de novembro, isso pode levar a uma mudança de postura do Fed rapidamente, né? E a possibilidade de corte de juros pode trazer uma calmaria para o mercado. Outra coisa que ele trouxe, que era previsto pelo mercado, foi o fim do quantitative tightening, né? Que é essa venda de ativos do balanço do Fed. Essa venda ela vai ser interrompida agora no mês de dezembro pela primeira vez desde 2022. O balanço hoje do Fed está em 6,7 trilhões de dólares. Para você entender o que é isso, né? Essas são todas as compras de ativos que o Fed vem fazendo aí nos últimos anos, nas últimas crises. Antes da crise do subprime, esse número era abaixo de 1 trilhão de dólares. Após a crise do subprime, ali em 2008, 2009, 2010, quando começou o quantitative easing, esse balanço ele cresceu gigantemente. E a partir do momento que o Fed começou a subir juros, ali em 2022, 2023, vimos ali o início desse processo de quantitative tightening, né? Esse processo de enxugar um pouco o balanço, que eu alertei desde aquele momento que era um movimento provisório, que o Fed não teria força para vender todos esses ativos que eles compraram nos últimos anos, e que em algum momento eles iam ter que estimular o mercado de novo, pausar no primeiro momento para depois voltar a imprimir moeda, voltar para o quantitative easing, para o QE, né?
que deve ser o próximo passo. Isso eu alertei aqui desde 2023, quando o Fed fez a pausa no ciclo de alta de juros. Eu alertei que em breve não só viria um corte de juros, como a mudança da postura em relação ao balanço do Fed iria mudar. E isso confirma o que eu já vinha alertando aqui. O Fed ele vai ser forçado a estimular o mercado para evitar um colapso no crédito. E essa jogada de tentar evitar um colapso no crédito, voltar para o quantitative easing, voltar para o QE, imprimir moeda, vai levar a inflação na direção contrária. E a inflação tende a continuar subindo. E o que é a inflação de fato? É a desvalorização do dólar americano. Então, essa desvalorização do dólar vai levar à inflação, à alta das commodities e o novo ciclo aí do ouro, que eu venho comentando, né, desde então. E é por isso que o ouro vem subindo. Os bancos centrais eles já consideram que o Banco Central americano está numa sinuca de bico. Ou corta para estimular a economia, que vê o desemprego aumentar. Aliás, essa reunião foi diferente nesse aspecto, porque foi uma reunião com a paralisação do governo americano, onde os indicadores econômicos não estão sendo divulgados, como foi o caso do BLS, né? O payroll deste mês ele acabou não vindo. Então, o Fed está meio cego no tiroteio. A gente tem um índice de emprego importante, que é o ADP, que eu considero até mais do que o índice BLS, que mostrou uma ligeira melhora na última semana, depois de 2 dados negativos, né? Mostrando que o setor privado está enfraquecendo bastante. O Fed está de olho nesse mandato de manter o emprego pleno e, por isso, quer estimular a economia de novo. Mas, ao estimular a economia, o Fed inevitavelmente vai enfraquecer ainda mais o dólar americano. E agora os mercados começam a fazer aí refazer suas perspectivas sobre o futuro, né? O que vai acontecer pela frente. A bolsa continua extremamente cara, a gente precisa colocar isso, né? A bolsa americana renovando recorde com algumas empresas com valuation de alguns trilhões de dólares, algumas empresas americanas hoje, como a Nvidia, com 5 trilhões de dólares, ela vale mais do que muitas economias de vários países do mundo, ou mesmo mercados financeiros de grandes países, de países de primeiro mundo, uma única empresa, né? Não que seja uma empresa ruim, mas que é uma empresa que está sobreavaliada e chupando, né? Sugando toda a liquidez global de dinheiro que acaba indo para o mercado americano. E o mercado americano ele acaba sendo sustentado por 7 empresas, por 7 ações, e isso vem puxando esses índices para novos recordes, né? Mas que deixam essas empresas realmente muito sobreavaliadas e com o risco de um estouro dessa bolha a qualquer momento. Bolha essa que eu venho comentando aqui, que muita gente vem chamando a atenção, né? Já chamei a atenção aqui do Paul Tudor Jones, né? Que disse que estamos vivendo um momento muito semelhante ao que aconteceu na bolha.com em 99, e o mercado já vem trabalhando com essa perspectiva de uma bolha nesse segmento de tecnologia, de inteligência artificial há algum tempo. Interessante também a gente tentar entender como vai ser o Fed no ano que vem, com outro presidente do Banco Central americano, né, que vai ser indicado pelo Donald Trump. A gente viu que o Trump já conseguiu interferir bastante internamente no Fed, nesses votos dos membros, né? Esse mês a gente viu uma nova divergência, 2 membros não queriam, 2 membros votaram diferente da maioria, a maioria quis esse corte de juros de 25 pontos. Houve aquele mesmo que foi divergente na reunião passada, que queria um corte maior, de 50 pontos, e houve também um membro que não queria nenhum corte. Então mostra aí que o Powell aos poucos vai perdendo força política, está chegando no final do seu mandato, ele ainda tem a maioria, mas possivelmente vamos ver uma indicação do Trump que vai jogar no seu desejo, né, que é um presidente de Banco Central mais dovish, que vai cortar juros para ajudar a estimular ainda mais
economia americana, essa bolha que é a economia americana, estimular o mercado, estimular o crédito, e isso não é interessante, né? Tentar reavivar essa bolha ainda mais, aumentar ainda mais o endividamento. Essa é a intenção do Trump agora, que vive dizendo que tem a melhor economia do mundo, que a economia mais quente é a economia dos Estados Unidos. Se a economia é melhor e é mais quente, por que essa necessidade desesperadora de cortar juros, de estimular ainda mais a economia, né? Se os juros eles estão no patamar bem baixo, né? Hoje aí por volta de 4%. É um patamar de juros considerado muito baixo. A diferença dos juros americanos para os juros do Brasil, imagina, o Brasil com juros de 4% é um juros baixíssimo num país como o Brasil, né? Nos Estados Unidos, hoje é considerado um juros alto, né? Porque a economia americana é uma bolha de endividamento, não só o país, como empresas claro, a sociedade, que precisa renovar esses estímulos de crédito, né? E por isso que o governo, não só o Trump, como os outros presidentes americanos, todos eles, seja democrata ou republicanos, querem juros baixos, e por isso que acontece isso também aqui no Brasil, quando o presidente aqui também gostaria de ter juros mais baixos, porque juros mais baixos acaba estimulando a economia, traz esse momento no curto prazo de que as coisas estão indo bem, mas a conta chega lá na frente quando a inflação começa a subir, o Banco Central perde o controle e há um ajuste, né? Há uma crise aí no final do túnel, né? desse movimento. Mas, claro, quem paga a conta sempre é o próximo presidente, e aí quem está no poder acaba deixando para lá, né? Acaba não perdendo nada com isso. O Fed não parou de subir juros por vitória sobre a inflação, mas por medo de quebrar o sistema. Pausou o QT, cortou os juros e abriu a porta para voltar a imprimir dinheiro. É o mesmo filme de sempre e o final nunca é bom para o dólar. Na Liga Lion eu mostro o que essa mudança do Fed pode causar no ouro, nas mineradoras e no fluxo global. O link para acompanhar em tempo real a comunidade Liga Lion você encontra na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aí na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito ainda no canal, meu amigo? Se inscreve no canal, acionando também o sininho da notificação para quando os novos episódios forem ao ar. Até a próxima! Tchau!